E aí, galera, beleza? Boa noite. Dando continuidade aí no nosso módulo de Direito Constitucional. Na aula passada nós terminamos com os direitos individuais, né, e coletivos. Boa noite. Terminamos com direitos individuais e coletivos e trabalhei algumas questõezinhas e pedi que vocês também fizessem o restante em casa e tal, né? E agora a gente vai entrar nos direitos sociais, tá? Que vão aí no texto constitucional do artigo 6º ao 11. O que é fundamental aí para sua prova? Leitura do texto constitucional. Leitura. Principalmente o artigo 7º. Principalmente o artigo 7º, que trata dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Beleza? Então, galera, para a gente iniciar aqui, direitos sociais. Os direitos sociais, nós vamos ver e vimos também, né, que os direitos sociais eles têm uma característica de serem direitos de segunda geração. Estão lembrados? Direitos de segunda geração. Recapitulando lá, né? Direito de primeira geração. Boa noite. Direito de primeira geração, civis e políticos. Direito de segunda geração, sociais, econômicos e culturais. Então, os direitos sociais ele tem essa característica de serem direitos, boa noite, de segunda geração, tá? Então, se são direitos de segunda geração, nós vamos ter aqui a presença do Estado também. Só que aqui eu tenho um Estado positivo. Então, se eu tenho um Estado positivo, o Estado, ele deve fazer. Ele tem que fazer. Então, um exemplo de direito social que nós vamos ver aí, por exemplo, no artigo 6º, é o direito à educação, direito ao lazer, segurança, tá? E vamos trabalhar com alguns conceitos aí. Até aí, beleza? Então, característica dos direitos sociais são direitos de segunda geração e aqui nós temos a presença do Estado positivo. O Estado ele tem que fazer, ele deve fazer. Por quê? Aqui nós vamos ter uma característica que é a igualdade. Igualdade. Então, quando você oferta, por exemplo, educação, que a gente vai encontrar aí no rol do artigo 6º da Constituição, quando o Estado ele oferta educação, ele está querendo levar igualdade a todos. E essa educação ela tem que ser igualitária. Você não pode separar, por exemplo, por classe social. Beleza? Então, segunda geração, Estado positivo, igualdade. E aqui a gente já começa a recapitular algumas coisas e tomar cuidado para a prova. Quando for fazer a prova, PM ou polícias em geral, ou carreira de tribunal, não interessa, tá? Tem que tomar um pouquinho de cuidado, que eu falei para vocês, que muita gente confunde o direito à propriedade direito à propriedade, muita gente confunde como direito social. E cuidado. Porque o direito à propriedade, existe aí uma confusão com o direito à moradia. O CESP já cobrou provas assim. Já cobrou em questões assim. Propriedade e moradia são direitos que se confundem. Certo ou errado? Errado. Moradia é uma coisa, propriedade é outra. Então, o direito à propriedade, que nós vimos lá, ele é um direito individual. Ele é um direito individual. Já o direito à moradia, ele é um direito social, que inclusive nós vamos encontrar o direito à moradia no rol lá do artigo 6º. Beleza? Então não confunda, porque isso aqui são institutos jurídicos distintos, diferentes. Propriedade é direito individual e moradia é direito social. Beleza? Cuidado. Outra coisa que pode aparecer na sua prova e que nós vimos no caput do artigo 5º e vamos ver agora também no 6º, que vai aparecer para você lá, segurança. Segurança. E aqui você também vai ter que tomar outro
cuidado com a segurança. A segurança ela vai aparecer aí no artigo 5º e no artigo 6º. O artigo 5º, ele fala lá sobre as inviolabilidades e diz que é inviolável a segurança. E o artigo 6º diz que você tem direito à segurança. E ele só diz isso. Beleza? Só que aqui, boa noite, aqui nós vamos ter uma diferença, tá? Então nós temos a segurança como direito individual também e a segurança como direito social. São coisas diferentes. A segurança como direito individual, como eu falei, ela vai aparecer pra gente lá no artigo 5º, né? Caput. E a segurança como direito social aparece no artigo 6º. E eu já falei isso aqui para vocês. A segurança individual do artigo 5º, que segurança é essa aqui? Isso é uma pergunta. Vocês podem responder, viu? Não tem problema. Muito bem, essa aqui é a segurança jurídica. Segurança jurídica. Beleza até aí? Que segurança jurídica? Aquela lá do artigo 5º, inciso 11, da inviolabilidade domiciliar, inviolabilidade das comunicações, extradição, do princípio do devido processo legal, contraditória e ampla defesa. Vocês estão lembrados disso? Não, né? Deveriam responder assim em coro. Não, eu não li a Constituição, né? Mas leia, tá? Leia. Quantas vezes? 237 mil vezes. Beleza? Então, a segurança do artigo 5º é direito individual e é segurança jurídica. Lembrem-se disso. A segurança que aparece no artigo 6º é outro tipo de segurança. Que segurança é essa? É a segurança pública. É polícia na rua, força-tarefa, BOP, polícia militar, mão na cabeça vagabundo. Entenderam? Segurança pública. E cuidado. Cuidado, porque as bancas também cobram isso daqui. Eles se confundem aí nesse aspecto. E aí você vai ter que saber separar se é segurança do artigo 6º como direito social ou se é a segurança do artigo 5º como direito individual. Valeu, meu brother. Muito obrigado. Cafezinho. Valeu. Também te amo. Bom, dúvidas até aqui, galera? Não, né? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Pessoal, direitos sociais. Direitos sociais que a gente vai encontrar do artigo 6º ao 11, ele vai estar distribuído mais dessa forma aqui, ó. Então, os direitos sociais basicamente, eles vão se dividir aqui em 3 grandes grupos, tá? Em 3 grandes grupos. Eu coloquei ele aqui em 3 grupos só para que você possa visualizar, tá? Então nós vamos ver, por exemplo, os direitos sociais propriamente dito, tá? Direitos sociais, que a gente vai encontrar no artigo 6º da Constituição, os direitos sociais. No artigo 7º, nós temos os direitos dos trabalhadores. Trabalhadores. E esses trabalhadores lá do artigo 7º, tá? Eu vou colocar aqui. São os trabalhadores urbanos e os trabalhadores rurais. Tá? Aqui você vai encontrar os direitos dos trabalhadores do artigo 7º da Constituição Federal. Ele tem uma característica. O artigo 7º da Constituição são direitos mais dos trabalhadores individualmente falando. Beleza? Vou falar simples. O teu direito como trabalhador. O que é que eu tenho de direito no meu trabalho? O seu direito individual. Beleza? Tranquilo aí? Vamos lá. O terceiro grande grupo aqui são os direitos coletivos dos trabalhadores.
são os direitos coletivos dos trabalhadores, que você vai encontrar isso no artigo 8º ao artigo 11 da Constituição Federal. Tá? Que direitos coletivos são esses? Exemplo, direito à sindicalização, direito de greve, de participação nos colegiados. Então, esses aqui são os direitos coletivos, tá? Então, pertence à coletividade dos trabalhadores. Aqui são os direitos individuais lá dos trabalhadores, tá? Mas estão dentro do bojo de direitos sociais. Beleza até aí? Vamos lá. Pessoal, vocês têm aí o texto constitucional e, eventualmente, a gente vai ter que acompanhar pelo texto. Então, o artigo 6º de vocês da Constituição diz assim, ó. Deixa eu abrir aqui o meu. Lá no artigo 6º. Segura aqui para mim, por favor. Artigo 6º da Constituição. Aqui, pronto. Capítulo 2 dos direitos sociais. Aí ele vai falar assim pra gente. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Olha só. Falando agora do artigo 6º. O artigo 6º vai falar de direitos da sociedade. Direitos da sociedade como um todo, tá? São direitos sociais. E aqui o artigo 6º fala pra gente alguns desses direitos. E eu vou colocar alguns, tá? Aqui no quadro, não vou colocar todos. Aí ele fala sobre educação, né? Educação. Ele vai falar sobre saúde. Trabalho, né? Trabalho, alimentação. Alimentação. Moradia. Eu não vou colocar todos não, tá? Moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção da maternidade e tal, etc, etc. E vou colocar por último o transporte. Transporte. Isso. É justamente sobre o transporte que eu vou falar. Vou falar da alimentação e da moradia, tá? Primeira coisa que você tem que saber sobre os direitos da sociedade ou os direitos sociais. Aqui, o rol é exemplificativo ou ele é taxativo? Taxativo. Escuta bem, eu perguntei o seguinte, esse rol aqui, ele é exemplificativo ou esse rol ele é taxativo? Não anota ainda, só preste atenção. Taxativo ou exemplificativo? Para quem ainda não pegou essa ideia. Professor, o que é um rol taxativo? É só aquilo e acabou. Exemplo, o artigo 144 da Constituição, que fala sobre as polícias no Brasil. O rol é taxativo, não existem outras polícias que senão aquelas que estão lá. Não há margem para abrir para outras polícias. Beleza? E quando a gente chegar lá em segurança pública, vocês vão entender. Os direitos sociais. Aqui eu só coloquei alguns exemplos. Eu não coloquei todo o artigo 6º não, tá? Educação, saúde, trabalho, alimentação, moradia, transporte. Você tem que pensar com você mesmo. Esses direitos aqui sempre foram os mesmos direitos desde o começo? A sociedade não evolui? Claro que evolui. Tanto é que a alimentação, ela entrou através de emenda constitucional. Acho que é 64, isso. Né? 64 de 2010. Moradia. E cuidado, porque no artigo 6º, o que é que os caras vão fazer? Ele vai colocar o artigo 6º completinho e vai trocar moradia por propriedade. Vocês estão entendendo? Ele vai vir e vai dizer para você, são direitos sociais, educação, saúde, lazer, transporte, previdência, não sei o que, alimentação, propriedade, papapá. Ele vai enfiar a propriedade ali no meio, a questão está errada. Por quê? Porque eu acabei de falar aqui, que propriedade é direito individual, não é direito social. Por quê? Porque é. Beleza? Vamos lá. A moradia,
ela entrou, emenda constitucional, né? Através de emenda também. Emenda constitucional 26, né? Isso. 26 de 2000. E mais recente, nós temos o direito ao transporte. O direito ao transporte é o direito social mais recente que a gente tem na Constituição. Ele foi inserido através da Emenda Constitucional 90 de 2015. E já veio questões em prova perguntando assim: o transporte é o direito social mais recente inserido na Constituição. Certo ou certo? Certo. Beleza? Por isso que eu digo que o rol, ele é exemplificativo. Porque os direitos sociais que estão aqui são direitos sociais, são meros exemplos. Ou outros direitos sociais não podem ser inseridos ali. Eu acabei de falar com as emendas constitucionais, beleza? Bom, pessoal, continuando. Então, o rol de direitos sociais em que nós temos um estado positivo, direitos de segunda geração, ele é um rol exemplificativo. E eu fiz questão de não colocar tudo que está aí no artigo 6º, porque você tem aí a Constituição. Você também tem que ter o trabalhozinho de ler. E por que eu fiz isso? Eu coloquei meros exemplos. E percebam que são direitos que pertencem à sociedade. Educação, saúde, não é um direito meu, individual. Não é seu, não é dele. É um direito da sociedade. Beleza? Transporte entrou como emenda constitucional. A partir de 90 de 2015. E como eu estava falando, já houve questões que cobraram desse sentido. O direito ao transporte é o direito mais recente dos direitos sociais, inserido através da Emenda Constitucional 90 de 2015. Professor, eu preciso decorar isso aqui? Não. Como vocês viram, nem eu sei todos eles decorados. Você não precisa. Mas tem que ter pelo menos uma ideia. Beleza? Cuidado com a pegadinha de prova que pode cair. Porque já tramita no Congresso, os direitos sociais, já tramita para inserir um novo direito. Que direito é? Direito à felicidade. Estou falando sério, parece brincadeira, mas é verdade. Ou seja, você no futuro pode cobrar do poder público, via esfera judicial, o direito de ser feliz. Já pode isso? Não, porque não está aqui. Isso mostra o que os caras lá ficam debatendo e tal com o nosso dinheiro. Beleza? Mas já se discute isso, direito à felicidade como direito social. Tá? Beleza aí? Não, não vi. Os bonitos tinham que pagar o imposto para os feios receber uma graninha, tipo... Na Argentina? só porque o cara é feio. Se isso pega aqui no Brasil... eu tô lascado, né? Vamos lá. Pessoal, então, dúvidas até aqui? Não. Se vier na sua prova, o rol de direitos do artigo 6º é um rol exemplificativo. Certo ou certo? Certo. Ah, professor, mas ele pode cobrar de outra forma? Pode. Tem uma outra forma que diz assim, ó, que é a mesma coisa. Não exaustivo. Não exaustivo é o mesmo que exemplificativo. Porque se exauriu, não cabe mais nada ali, né? Não exaustivo ou exemplificativo é a mesma coisa. Beleza? Então, como o rol de direitos sociais, eu tenho um estado positivo, o Estado ele deve fazer. Então, se o Estado não oferta educação, saúde, trabalho, alimentação, moradia, você pode acionar o Estado na justiça. Beleza? Agora, vocês também têm que tomar um pouquinho de cuidado. Vocês estão vendo que os direitos que estão aqui no quadro, os exemplos que eu coloquei de direitos sociais, são direitos que oneram os cofres públicos. Vou falar mais simples. Precisa de muita grana. Precisa de muita grana para manter a educação, para manter a saúde, para manter moradia, programas de moradia. Esse dinheiro, ele vem dos cofres públicos. O que acontece? O Brasil adotou um princípio de outros países. Veio da Europa essa ideia.
Veja, o Estado brasileiro não pode gastar também de maneira demasiada. Tudo tem um limite. Beleza? Então, foi adotado aqui um princípio. Que princípio é esse? Dentro desse aspecto, o princípio da reserva do possível. Veja, o fato de o Estado oferecer esses direitos sociais, salário mínimo, etc., que a gente vai ver mais pra frente, não quer dizer que ele vai gastar todo o dinheiro dos cofres públicos. Então o Brasil adotou o princípio da reserva do possível. Como assim, reserva do possível? O Estado brasileiro só faz aquilo que é possível. Ou seja, meu irmão, ele só vai prestar o serviço se ele tiver dinheiro. Beleza? Tranquilidade aí? Continuando. Reserva do possível. Só que, aqui no Brasil, vocês sabem que o Estado ele é comandado por pessoas bem legais, né? Muito legais. O que acontece? Muitas vezes as pessoas iam em busca de saúde, por exemplo, vai até um posto de saúde, tá lá com uma fratura exposta e o cara diz, infelizmente eu não posso fazer nada porque não tem médico, ou então não tem remédio, ou não tem gesso, ou não tem a máquina de tirar raio-x, etc, etc. Ou seja, o Estado dizia assim, eu gostaria muito de ajudar, mas infelizmente não é possível, porque acabou a grana. E o Estado começou a se utilizar demais desse princípio. Aí o STF entendeu isso como o Estado se abstendo de ser positivo e foi adotado no Brasil um outro princípio. Que princípio é esse? Que vai se contrapor ao princípio da reserva do possível. É o princípio do mínimo existencial. Princípio do mínimo existencial. Veja, no Brasil adota-se os dois princípios. No Brasil, adota-se os dois princípios. O princípio da reserva do possível, o que é isso? O Estado não vai gastar todo o dinheiro que ele tem com programas sociais. Mas ele tem que fazer o mínimo, ele tem que garantir o mínimo existencial. Quer ver? Você pode acionar o Estado e falar assim, ó, o meu filho é super inteligente e eu quero que o Estado pague para ele a melhor escola da cidade e a mais cara. Porque o futuro dele é estudar em Harvard e ser prêmio Nobel de Física. Beleza. O Estado vai ser acionado na justiça. O que é que o Estado vai fazer? Meu amigo, é o seguinte, eu não vou pagar a melhor escola, mas eu vou garantir o mínimo. Tem uma escola pública aqui perto, se você quiser, você matricula o seu filho lá. Tem que garantir o mínimo. Ah, mas não tem escola pública no meu bairro. O Estado vai se virar. Ele vai alugar ônibus, ele vai conseguir transporte público e vai levar a criança até a escola. Mas ele tem que garantir o mínimo. Quando a gente vê nas ruas, por exemplo, esses ônibus, levando os adolescentes, as crianças, aqueles anjinhos, né, ali na janela e tal, de um lado para o outro, né, levando de um bairro para o outro para estudar, ele está garantindo o mínimo existencial, porque o bairro dele não tem vagas suficientes na escola pública, então leva para outra escola em outro bairro. Isso é o mínimo existencial. O Estado poderia dizer assim, meu irmão, infelizmente, as vagas aqui do bairro acabaram, então você vai ficar fora da escola. Pode fazer isso? Não, não pode. Beleza? Vamos lá. Vou avançar, tá? E vou apagar esse lado aqui. Beleza? Vedação ao retrocesso. Pessoal, os direitos sociais, e aqui eu estou falando de direitos sociais, tá? Os direitos sociais, existe um outro princípio adotado que é a vedação ao retrocesso. Eles não podem retroceder. E isso vai gerar uma polêmica daqui a pouquinho. Mas eu vou começar a discutir sobre isso. O que é isso? Essa vedação ao retrocesso diz o seguinte, que os direitos sociais devem sempre melhorar. Devem sempre melhorar. Então,
você não pode retroceder direitos sociais que foram conquistados ao longo dos anos. Vocês estão me entendendo? O Estado agora não pode chegar e falar para você, bom, a partir de agora não tem mais educação, cada um vai se virar, vai educar o moleque em casa ou vai pagar a escola particular. Não pode, porque isso é um retrocesso. Beleza? E quando eu falo em retrocesso, eu vou deixar uma observação aqui sobre a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, e como eu mostrei para vocês, o direito dos trabalhadores urbanos e rurais e o direito coletivo dos trabalhadores são direitos sociais. Com a reforma trabalhista, alguns direitos retrocederam. Eu vou dar um exemplo. Antes, durante o dia, durante o trabalho, você tinha direito a, no mínimo, 1 hora de almoço. Agora, o empregador, ele pode te dar 30 minutos. A gente vai ver isso mais pra frente. Aí eu pergunto, houve ou não houve retrocesso? Não teve diminuição? Teve. Alguns direitos lá se mostram como retrocesso. Então isso pro futuro vai dar muita discussão, de até uma futura inconstitucionalidade. Mas por enquanto, você deve saber que existe uma vedação ao retrocesso dos direitos sociais. Eles não devem retroceder. Eles só podem avançar. Beleza? Dúvidas até aqui? Perguntas? Não, né? Oi? É redução do salário mínimo. Quando eu estiver agora no artigo 7º, a gente vai falar sobre isso. Tem algumas exceções sobre a redução do salário mínimo e tal, que a gente vai entrar nesse aspecto também, tá? Bom, então vamos entrar agora no artigo 7º da Constituição. Artigo 7º, que fala sobre direito dos trabalhadores. Direito dos trabalhadores. E ele separa esses trabalhadores aqui em 2 grandes grupos. Ele separa em trabalhadores urbanos e separa em trabalhadores rurais. Beleza? O artigo 7º da Constituição. Deixa eu abrir aqui meu material. Isso. Direito dos trabalhadores urbanos e rurais. Pessoal, primeira coisa. O artigo 7º, você vai ter que fazer uma leitura, porque são muitos incisos. Inclusive, lá no parágrafo único lá, ele vai falar sobre os direitos dos trabalhadores domésticos, que eu vou falar mais no final, quando a gente chegar lá, tá? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, o direito dos trabalhadores urbanos e rurais, quando a Constituição mostra direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, ela está diferenciando trabalhadores urbanos e rurais, sim ou não? O que vocês acham? Sim. Há uma diferença entre trabalhadores urbanos e rurais? Não. Isso pode ser cobrado na sua prova. Pegadinha de prova. Quando ele fala em trabalhadores urbanos e rurais, ele diz que os trabalhadores urbanos e rurais, eles têm os mesmos direitos. Eles estão em pé de igualdade. Não há diferença entre trabalhador urbano e trabalhador rural. Beleza? Não vai ter um direito lá que é só do trabalhador urbano e outro que é só do trabalhador rural. Veja, eu estou falando na Constituição. Ah, pessoal, mas na CLT, não sei o quê. Não, esquece a CLT. Porque a gente está falando da norma maior, que é a Constituição Federal. Beleza? Bom, vamos seguir aqui. Pessoal, então vamos discutir aqui alguns incisos do artigo 7º, tá? Direito dos trabalhadores urbanos e rurais. Eu coloquei aqui alguns, mas vou colocar outros mais pra frente pra gente ver, tá? Ainda vamos falar sobre licença maternidade e licença paternidade, que é uma confusão aí na hora da prova, que tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, tá? Vamos lá. Então, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Aí ele diz, emprego protegido contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Pode haver despedida por justa causa, tá? Fundo de garantia por tempo de serviço, isso aí vocês devem fazer a leitura no texto constitucional, tá? Lei complementar preverá indenização compensatória.
Lei complementar preverá indenização compensatória. Então, o que é que eu destacaria se eu tivesse no seu lugar? Lei complementar. Por quê? Porque a banca, ela vem e vai trocar lei complementar por lei ordinária. E lei ordinária está errado. É lei complementar. Beleza até aí? Tranquilo? Também são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, conforme está no inciso 4, salário mínimo fixado em lei. Pessoal, quando eu digo fixado em lei, quem pode fixar lei no Brasil? Quem faz lei no Brasil? Congresso Nacional. Então, a gente está falando do Congresso Nacional. Veja, o salário mínimo, ele é nacionalmente unificado. Nacionalmente unificado. E por que eu estou tocando nesse ponto aqui? Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar que o salário mínimo em São Paulo é mais alto. Já, né? Ah, em São Paulo o salário mínimo é mais alto. No Paraná o salário mínimo é mais alto. Isso é mentira. Por quê? Os estados não podem estabelecer salário mínimo. Só quem pode estabelecer salário mínimo? Congresso Nacional, porque ele é nacionalmente unificado. O salário mínimo, que hoje deve estar o quê? Acho que é quase R$1.000, né? 900 e poucos reais. 900 e poucos reais. O salário mínimo em Maceió é o mesmo salário mínimo que é em São Paulo e é o mesmo salário mínimo de um município lá nos confins da Amazônia. Por quê? Porque ele é nacionalmente unificado. Os 5.570 municípios terão o mesmo salário mínimo. Exato. A diferença só vai ser só a média da região, mas o salário mínimo é nacionalmente unificado. Beleza? Vamos lá. O inciso 4 diz que esse salário só pode ser fixado por lei, ou seja, o Congresso Nacional. Aí a pergunta de prova. Medida provisória, que é o presidente da República, que tem força de lei, é como se fosse. Medida provisória ou decreto presidencial pode estabelecer novo salário mínimo? Sim ou não? Isso é uma pergunta, velho. Não, né? Cuidado com isso aqui. Segundo o STF, e eu falei segundo o STF. Segundo o STF, medida provisória ou decreto presidencial. Segundo o STF, medida provisória ou decreto presidencial pode estabelecer novo salário mínimo. Beleza? Isso pode ser cobrado em prova. Por isso que eu acho o inciso 4 do artigo 7º muito importante. Segundo o STF, medida provisória ou decreto presidencial pode estabelecer novo salário mínimo. Beleza? Ah, professor, e os estados não podem estabelecer nenhum tipo de salário? Pode. Os estados eles podem estabelecer piso salarial. Ele pode estabelecer piso salarial. Os estados podem estabelecer piso salarial, um piso. Mas o salário mínimo, ele é nacionalmente unificado. Ele é um só. Beleza até aí? Dúvidas? Perguntas? Ah, tá. Pergunta do colega. Algum desses incisos fala sobre um estado criar um banco para recolher esse FGTS? Nenhum deles. No Paraná é feito assim. É verdade. Nenhum deles. Nenhum inciso fala disso. Tá? Onde que você vai encontrar isso? Em legislação infraconstitucional. Mas no texto constitucional, nada. Não vai falar nada de Estado. Beleza? Vamos lá. Ainda dentro do salário, né? Eu tenho mais algumas coisinhas para falar sobre reajustes periódicos e vinculação. Pessoal, então olha só. Arruma um espacinho aí nessa parte de vocês que eu vou falar sobre 2 pontos aqui, tá? Primeiro, como foi que eu coloquei? Reajustes periódicos, isso. 2 tópicos. Reajustes
periódicos, ou seja, o salário mínimo ele é reajustado anualmente. Anualmente, tá? Reajustes periódicos. E é vedada a vinculação. Se você não estiver enxergando, eu vou ditar para você, tá? Isso é importantíssimo. É vedado a vinculação do salário mínimo. Só nota que eu vou explicar o que é isso. É vedada a vinculação do salário mínimo. Você não pode vincular o salário mínimo a uma categoria. Eu vou falar mais simples. Professor, não entendi isso. Me explica aí. Sai uma lei, existe uma lei, eu acho que foi dos radiologistas, que trabalha com radiologia, que diz assim, quem trabalha com radiologia só pode ganhar, no mínimo, X salários mínimos. Tantos salários mínimos. Isso é proibido. Isso é proibido. Você não pode vincular um salário de uma categoria ao salário mínimo. Vocês estão me entendendo? Vou falar de novo. O que é essa vinculação? Você não pode criar uma lei e estabelecer que uma determinada categoria tem direito a tantos salários mínimos ou a X salários mínimos. Vocês me entenderam até aí? Tem exceção nisso aqui? Claro. E a exceção pode ser cobrada em prova. Professor, quando é que eu posso vincular o salário mínimo para fazer essa comparação? Pensão alimentícia. O juiz pode estabelecer, ele pode vincular ao salário mínimo. Exemplo, você é chamado lá no juizado, no juiz lá para pagar pensão. Aí o juiz vai dizer, você vai pagar 3 salários mínimos. Ele pode fazer essa vinculação? Pode. E o que é que você vai fazer? Vai entrar em desespero. Porque 3 salários mínimos é muita coisa. Não é isso? E o que você tem que fazer? Tem que pagar, porque senão você vai preso. E o contrato também não pode ter, na cláusula do contrato, não pode dizer que o valor do contrato é X salário. Não. É vedada qualquer tipo de vinculação. Beleza? É vedada qualquer tipo de vinculação. Uma categoria também não pode pedir revisão do seu salário, do vencimento base, só do vencimento base, com base no salário mínimo. O STF entende que tem que ser o vencimento base, mais o que ele ganha de adicional. Tem que ser os dois. Isso também já foi discutido, até em relação à PM de Brasília. Mas, em regra, é vedada a vinculação. Não posso falar que uma categoria vai ganhar, no mínimo, tantos salários mínimos. Vocês estão me entendendo? Agora, se for para pagar pensão, pode. Essa é a exceção. Beleza até aí? Beleza? Vamos avançar. Garantia de salário mínimo, nunca inferior ao mínimo. Nunca inferior ao mínimo. E quando a Constituição diz nunca, ela quer dizer nunca. É possível um salário ser menor que o mínimo? Sim ou não? Eu destaquei ali nunca. É possível? Sim. Sim. Aí você fala, professor, por que o legislador botou garantia de salário nunca inferior ao mínimo? Para complicar a sua vida na hora da prova. Só por causa disso. Só para isso, né? É possível um salário menor que o mínimo? Sim. E eu vou dar aqui um exemplo. Eu vou puxar uma setinha para cá e vou falar do serviço militar. Ah, professor, o serviço militar. O cara sempre vai ganhar menos que o salário mínimo. O serviço militar obrigatório. Serviço militar, vou colocar aqui, senão vocês vão bisonhar, né? Obrigatório. Os conscritos. O serviço militar obrigatório, não estou dizendo que no serviço militar obrigatório o salário vai ser menor que o mínimo, mas ele pode ser menor que o mínimo. É uma exceção. Quer ver outra exceção? Os horistas, quem trabalha por hora. Eu sou esse caso, né? Quando eu dava aula em colégio, escolas, eu ganhava por hora. Por exemplo, eu ia lá uma vez por semana e ganhava por mês, vou dar um chute aqui, sei lá, R$350. Eu podia ganhar R$350 por mês, que é menos que o salário mínimo? Claro, porque eu trabalhava por hora, aula.
Beleza? Então, cuidado com isso aí também. Beleza? Avançando. 13º salário com base na remuneração integral. E eu botei aqui aposentadoria. Isso aqui eu coloquei porque tem muita gente que acha que aposentado não tem 13º salário. Por incrível que pareça, tem gente que pensa isso. Mas aposentado tem 13º? Sim, também. Né? Ele tem 13º, né? Só não interfere muita coisa, né? Vai dar só para pagar o remédio. Ou pagar aquele empréstimo consignado. Oi? Ah, mas aí é outra situação. Aí já é outra situação. A questão do LOAS já é outra. O texto constitucional diz 13º salário com base na remuneração. Cuidado com o nome integral. Porque eles podem trocar por parcial. É remuneração integral. E aposentado tem 13º? Claro que sim. Beleza? Salário família. A pergunta. Todo trabalhador urbano e rural tem direito ao salário família? Não. É o trabalhador de baixa renda. Professor, o que é o trabalhador de baixa renda? É o trabalhador de baixa renda. Aí você tem que saber. O trabalhador de baixa renda, ele tem direito ao salário família. E veja só, o nome é salário, mas não é salário. Em regra, isso não vai ser um salário. Isso daqui, na verdade, é um benefício previdenciário. Por número de filhos, etc, etc, tá? O salário família, ele é um benefício previdenciário e para trabalhadores de baixa renda. Logo, ele não vai atender todos os trabalhadores urbanos e rurais, apenas os de baixa renda. Beleza aí? Avançando. O inciso 13. Trabalho não superior a 8 horas diárias ou 44 semanais. Isso também, quando é cobrado em prova, é literalidade. É o texto. Ou 6 horas para trabalhos ininterruptos. É como a gente fala quando vai trabalhar. 6 horas corridas. Você vai lá, trabalha 6 horas corridas e vaza, vai para casa. Sem intervalo. Então, a Constituição deixa isso muito claro. Beleza? Continuando. Repouso semanal remunerado. E cuidado que logo em seguida vem um advérbiozinho aí que você tem que estar ligado. Ele fala, trabalho semanal remunerado preferencialmente aos domingos. O que é que as questões de prova fazem? Elas trocam preferencialmente por obrigatoriamente. Meu irmão, se fosse obrigatoriamente, churrascaria de domingo, jamais. Shopping, de jeito nenhum. Jamais você ia ver aquela galera na CA, no tronco lá, não. Né? Trabalhando, domingo, Natal, Novo, né? É, no tronco, né, velho? Porque ali os caras trabalham muito, né? Não, eu tô exagerando. Não é escravidão. É. Né? Eu tenho um amigo que ele falava assim, meu irmão, hoje é pior do que a escravidão. Aí eu disse, por que é pior do que a escravidão? Porque antigamente o negro africano trabalhava pelo prato de comida. Eu disse, sim, e qual é a diferença? Ele disse, porque hoje em dia o que a gente trabalha não dá nem para comer. Mas é bem verdade. Porque o texto constitucional ele fala que o salário mínimo tem que atender alimentação, vestuário, lazer, educação, não sei o que, papapá. Meu irmão, quando ele chega na metade da palavra alimentação, o seu dinheiro já acabou. Porque o salário mínimo dá para isso tudo? Não, não dá. Beleza? Então, cuidado. Preferencialmente aos domingos. Hora extra. O trabalhador urbano e rural tem direito à hora extra? Tem. E a Constituição diz que essa hora extra será de, no mínimo, 50%. Cuidado com o mínimo, porque eles trocam mínimo por máximo.
E quando você trabalha na iniciativa privada que você faz hora extra, o que é que vem no teu contra-cheque? Você fez uma hora extra, o que é que vem lá? 50%. Ou alguém aqui já ganhou 51%? Ou seja, é o mínimo. Tu já ganhou 60%? E tu tá estudando pra concurso pra quê, velho? Pra sair dessa vida, né? Porra, nunca ganhei isso, velho. Pelo contrário, o meu patrão esquecia de botar a minha hora extra, né? Porque dinheiro ele esquece, né? Veja, a hora extra, ela tem que ser no mínimo 50%. Mas se seu patrão quiser te dar 60%, 70%, 80%, 90%, ele pode dar? Pode. Ah, professor, mas aos domingos, feriado nacional, é 100%, tal, blá, blá. CLT, não está na Constituição. Oi? Ah, o teu é convenção, né? É, porque é acordo ou convenção coletiva, né? Beleza? Gozo de férias. Esse é o inciso 17, né? Gozo de férias, eu botei desse lado aqui. Gozo de férias, isso. Gozo de férias, 1/3 a mais, foi que eu coloquei? Isso, 1/3 a mais no salário. Pessoal, e aqui, 1/3 a mais no salário. Gozo de férias, 1/3 a mais no salário. Férias no Brasil. As férias no Brasil, elas têm que ser de no mínimo 30 dias. Certo ou errado? Certo ou errado? Porra, depende, não tem essa opção na prova não, viu? Certo ou errado? Vamos lá. Aí é que mora o problema. A gente leva a nossa experiência pessoal para a prova. Todo mundo acha que as férias no Brasil, elas devem ser de no mínimo 30 dias. Isso está errado, porque não está na Constituição isso. Não tem que ser de no mínimo 30 dias. Inclusive agora mudou com a reforma trabalhista. O patrão, o empregador, ele pode dividir as suas férias em até 3 parcelas. Olha só que massa. Isso é muito legal. Sabe o que eu acho que é legal? Porque dá mais vontade de estudar para sair da iniciativa privada. Ele pode dividir as tuas férias em 3 parcelas. Agora, detalhe, com a reforma trabalhista, dessas 3 parcelas, uma delas tem que ser de no mínimo 15 dias. Uma delas tem que ser de no mínimo 15 dias. Mas pode dividir? Pode. Beleza? E são os caras que vocês colocam lá no Congresso Nacional, viu? Que fazem essas mudanças aí. Vamos lá. Dúvidas até aqui, pessoal? Não, né? Então vamos avançar. Eu vou apagar esse lado aqui, tá?